Você pode sentar aplaudindo ao Senhor, dando glória, com festa, com alegria. Aleluia. Amém? Muito bom, hoje é o último domingo do mês, né, que nós temos o tema, o cristão comprometido com a verdade. Amém? Bom, vamos repetir? O cristão... Ixi, está fraco. Não está comprometido não, irmão? O cristão comprometido com a verdade. Amém? Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Olha só. O pessoal fala que uma mentira falada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Alguém falou isso aí, né? E há verdade nisso. Né? Tem uma história de um rapaz que ele foi torturado, colocaram ele deitado e ficava pingando uma gota na testa dele. Um pinguinho, sabe a torneira pingando assim? Pinguinho, pá, pá, pá. No começo, né, aquilo lá dá para levar de boa, você não se incomoda. Mas depois de horas, aquilo lá é uma tortura. Né? Tem um ditado que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então aquilo lá deixou o cara meio louco, meio doido. Né? E uma mentira, né, falada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Ou seja, o que quer dizer isso? A pessoa que está ouvindo aquilo várias vezes vai chegar num ponto que vai falar assim: puxa vida, né? Isso acho que é verdade. Porque ela assimila aquela ideia de que tanto falar aquilo lá se tornou verdade na vida dela. O pastor Claudio, ele fala que se alguém contar para uma pessoa uma mentira sobre ela, ele fala, por exemplo, né, eu não sei agora, não lembro o que ele estava falando, mas, por exemplo, alguém chegar para você e falar assim, você é ladrão. Aí a primeira vez você fala, não sou ladrão. Aí se vem outra pessoa e fala assim, você é ladrão. Aí você fala assim, eu não sou ladrão, será que eu sou ladrão? Aí começa a gerar dúvida. Aí depois de muitas vezes, outras pessoas falando, você é ladrão, você fala assim, eu acho que eu sou ladrão. E depois mais para frente fala, eu sou ladrão, eu assumo. Né? Porque aquela se tornou verdade na vida daquela pessoa. Amém? Mas nós vamos discorrer da Bíblia hoje. Esse tema aqui fala tanto conosco. Amém? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Tem gente aí que ficou meio em dúvida. Quem é cristão? Levanta a mão. Passou o desodorante aí, irmão? Quem está comprometido? Levanta a mão com Cristo. Que é cristão, está comprometido, amém? Todo cristão deve estar comprometido. Né? Quem é cristão e está comprometido com a verdade aí, levanta a mão. Amém? Olha só, que bom. Vamos ver João 14:6. Eu já quero começar com esse versículo, porque a gente vai falar muito nele. E assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Olha só, Jesus falou aqui 3 coisas aqui. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele falou que eu sou a verdade. Jesus falando, eu sou a verdade. Ele se apresentou para os discípulos. Jesus é a verdade. Existe a verdade absoluta e a verdade relativa. Amém? Jesus é a verdade absoluta. Nós, muitas vezes, temos a verdade relativa. Meias verdades. Né? Diz que meia verdade, ou você está contando uma parte da verdade e está omitindo o resto, ou você conta meia verdade e meia mentira, você distorce. Né? E essa é a verdade relativa, verdade falha, verdade humana. Mas a verdade de Deus, ela é absoluta.
E eu procurei tem um pesquisador aí antigo que falou que não existe, se tratando de temperatura, não existe o zero absoluto. Ou seja, por mais estudo, por mais tecnologia, por mais equipamento sofisticado que tenha, eles não conseguiram chegar numa temperatura zero absoluto. Se você for ver, ele tem uma casa, sabe aquela, você põe um número, vírgula, 0,000, perder de vista, e tem um 1 lá no final, depois de 50, 100 casas. Isso aí não é absoluto. Absoluto é aquele que é completo, é total. Jesus é a verdade. Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis dizer, eu sou a verdade absoluta, a verdade real. Amém? E a gente vai ver aqui discorrer alguns versículos que falam sobre essa verdade. Põe lá em João 17, por favor. Aí Jesus, intercedendo, rogando, pelos discípulos, só fala, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, lá no primeiro a gente viu que Jesus se apresentou como a verdade. Eu sou a verdade. Aqui ele está falando, olha, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente já vai associando aí que Jesus é a verdade e ele é a palavra. Amém? Estão conseguindo acompanhar? Em João 8,32, ele declara, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade, e a palavra dele, ele que é a verdade, liberta. Amém? Estão acompanhando? Somente Jesus tem esse poder. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, verdadeiramente, verdade. Está tudo relacionado a ele, apontando para ele. Amém? Em Tiago 1,18 também fala sobre a verdade. Tiago 1,18. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. Amém? Curva suas cabeças, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Pai, nós queremos te dar glória, honra, todo domínio, poder pertence a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa verdade, Senhor, ser entregue a nós, esclarecida a nós. Enfim, Senhor, que tu possa estar falando, Senhor, em nossos corações a respeito, Senhor, dessa verdade. Essa verdade que nós precisamos, ó Pai, ter em nossas vidas, que nós possamos viver, Senhor, esta verdade, Pai, e não uma vida de engano, de mentira, mas a tua verdade, Senhor, que possa ser revelada através de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem outros versículos aqui também que falam sobre o caminho e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que não fugindo do texto da verdade, está tudo relacionado ali. Amém? Se Jesus falasse assim só, eu sou a verdade, né? A gente colocaria só, ia para essa linha, né, até o fim. Mas como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a verdade absoluta, Jesus é o único caminho. Amém? Amém. Por que o único caminho? Tem outros caminhos? Tem outro caminho? Tem? Tem? Mas ele é o único caminho que leva ao céu. Amém? Ele é o único. É o caminho verdadeiro, absoluto. E também ele fala que é a vida, ele é a fonte da vida eterna. Vamos ver sobre o caminho? Provérbios 14:12. Olha só, falei que tem outros caminhos? Há caminhos que ao ser humano parecem ser melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Quantas pessoas, ou quantas pessoas da sua família você conhece, ou quantos daqui já tomaram um rumo aí no caminho e se deram mal,
né? Qualquer situação da sua vida. Olha, se for falar todos, né? Eu tomei uma decisão, eu pensei que estava indo pelo caminho certo, quebrei a cara. Não consultei o Espírito Santo, não consultei Deus. Eu achei que eu estava certo, eu achei que eu era o dono da razão e que o meu conhecimento, a estrutura que eu tinha, que me preparei, estudei, trabalhei, poderia me levar a tal lugar, né? A Bíblia fala assim, tem um versículo que fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas eu farei menção do Senhor. Uns confiam na força do seu braço, né? Mas quebra a cara. Nós somos totalmente dependentes de Deus, amém? Nós somos totalmente dependentes de Deus. O ar que nós respiramos, nosso coração batendo, que nos mantém vivo, nós somos sustentados por Deus. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. E há caminhos que o homem parece bom, parece ser perfeito. Mas se ele tomar uma decisão precipitada, ele vai quebrar a cara lá na frente. Por quê? Porque ele achou que ele tinha condições, conhecimento, e não consultou aquele que é a verdade, que é aquele que é o conhecedor de todos, né? Tem um versículo que nós lemos aqui atrás, que nós somos gerados pela verdade de Deus. E muitos esquecem disso, né? E quer tomar o seu rumo, fazer as coisas por si só, né? Mas olha, tem uma novidade para falar para pessoas que não sabem disso. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, forasteiros, mas Deus está nos levando para a vida eterna. Olha, eu vou depois explicar isso. Como funciona isso, pastor? Deixa eu já falar, eu sou meio ansioso. Deus criou todas as coisas antes de criar o homem. O homem foi a última criatura que Deus criou. Amém? Porque Deus preparou todo o ambiente, tudo que era necessário para criar a criatura, o ser mais especial que ele tinha para criar, que era formado à sua imagem, conforme a sua semelhança, que somos nós. Amém? Uhul! Eu e você somos criaturas semelhantes e a imagem de Cristo. Amém? E aí, tudo estava pronto, colocou lá no Jardim do Éden. Falou, está tudo pronto aqui, agora vou fazer esse bonequinho, soprar no nariz dele, dar vida para ele. Está aqui, ó. Você pode comer de qualquer árvore, menos aquela que está no meio do jardim. Você vai dar um nome para todos os animais. Enfim, né? Deus deu as ordens lá para ele. O homem era o ser racional. E a Bíblia fala que Jesus, na viração do dia, ou seja, ao entardecer, ele ia ter um relacionamento, uma conversa, um bate-papo com a sua criatura mais especial, lá no Jardim do Éden. E aí foi, né, até um certo ponto, que aquela ordem que Deus deu para ele, olha, daquela árvore que está no meio do jardim, dela não tocarás nem comerás. E aí o dia que pegou daquela árvore, pegou do fruto, comeu, desobedeceu a Deus, entrou o pecado que distanciou de Deus, o homem de Deus. E aí Deus já tinha traçado um plano antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas. Ele sabia, porque ele é onisciente, e que sabia como ia pecar. E ele traçou um plano para resgatar o homem de volta a si. Porque nessa condição, o homem teria não teria a vida eterna com ele, né? Teria lá a morte eterna. Mas Deus amou tanto a criatura, o ser, a imagem dele, né, que projetou, que ele fez, que está em nós, que ele já traçou esse plano, porque ele nos ama tanto, 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 a ponto de enviar o seu filho para morrer por nossos pecados e concluir esse plano e resgatar-nos de volta para ele. Amém? Bom, essa é a historinha. Vamos continuar aqui, depois eu vou na outra parte dessa historinha. Parte B.
falando do caminho parece bom, parece perfeito. Tem gente, eu não gosto de especificar e nem estou jogando direto aqui, tá? Mas eu estou colocando situações. Olha só, tem gente às vezes que fala assim: puxa vida, eu tenho que trabalhar, eu quero ganhar bem, eu quero construir minha vida, tal, e ter um bom salário, tal, e eu estou desempregado. Enfim, ora, e aí consegue um emprego. E geralmente vinha igual nós aqui, né? Participar do culto domingo, à tarde, de manhã, nos ministérios, na célula. E aí, de repente, tem um emprego, e aí começa a não dar por causa do emprego. Olha, estou trabalhando, não vai dar para ir. Aí fica um tempo sem essa comunhão que nós temos aqui, sem ouvir a palavra, sem se fortalecer, sem estar unidos no corpo de Cristo. E aí começa a esfriar na fé. Há caminhos que parecem bom, perfeito. Olha, eu lembro da pastora Eliana, que ela contou um testemunho aqui, que ela chorou aqui. Não sei quem estava aqui e se ouviu esse testemunho, mas ela falou que rejeitou um emprego porque tinha que trabalhar todos os domingos. E ela não queria, porque ela queria estar na casa do Senhor. Ela rejeitou aquilo que ela estava mais precisando naquele momento, que era o emprego, mas ela consultou a Deus. E aquilo lá, ela acreditava que aquilo lá ia tirar paz, ou Deus falou com ela de alguma forma. Ela consultou a Deus. Muitas vezes a gente pensa que aquilo lá é bom para nós, mas nós não consultamos a Deus para ver se é a vontade de Deus tomar aquela decisão ou não. Enfim, né? Mas há caminhos que parecem bons, mas o fim deles são morte e destruição. Graças a Deus, eu contei esse testemunho, eu conto sempre. Todos os empregos que eu saí e entrei em outro, quando eu saía de um, eu orava, minha oração é igual aquela de Elias, né? Curta e grossa. É curtíssima a minha oração. Eu falo: Senhor, eu estou indo, naquela época não era currículo, não, era ficha. Isso, entreguei minha idade agora. Preenchi a ficha lá nas portas das empresas. E eu falava: Senhor, eu estou indo. Se for da tua vontade, que as portas se abram e eu entre naquele emprego. Mas se não for, que ela se feche. Eu vou entender que o Senhor não quis que eu trabalhasse lá. E tinha uma empresa, irmãos, eu era novo ainda, e a empresa tinha aquele cheiro de fábrica, não sei quem que trabalha aqui, chão de fábrica, de metalúrgica, tinha aquele cheiro de cavaco, de ferro, de torno, óleo. Aquilo lá entrava na minha alma, eu falava: nossa, eu estou em casa, é aqui. Eu fui lá, fiz a entrevista, eu fiz o teste, tinha a máquina igualzinha que eu trabalhava antes na outra empresa. Eu falei: esse emprego é meu, estou dentro. E aí o rapaz falou assim: olha, vai para casa, depois a gente liga para você, entra em contato, né, qualquer coisa. Irmãos, eu estou até hoje esperando ligar. Eu já entrei, já saí de empresas. Mas olha, eu entendi depois. Deus não queria que eu entrasse ali. Amém? Deus não quer, porque quando Ele quer, Ele faz as coisas acontecer. As coisas vão acontecer naturalmente. Ou de uma forma que, por mais que os outros vejam e enxergam que não vai dar certo. Olha a vida de José. Parece que ele estava indo de mal a pior. Os irmãos traíram, jogaram no buraco lá, venderam como escravo. A mulher lá de Potifar arrumou uma situação porque queria ter relação com ele. Ele não quis, era homem de Deus, se colocou na posição, falou: não, é errado isso, tal. Ela arrumou a situação, jogou uma calúnia nele, foi preso, foi lá na prisão, mas estava indo cada vez mais fundo. Se você for ver, era para dar tudo errado. Mas o plano de Deus é que ele fosse o lugar mais alto, abaixo de Faraó apenas. Mas ele chegou a ser governador do Egito. Então, quando Deus tem um plano na sua vida, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, o que as pessoas digam, continue firme no propósito. Continue com a postura de um adorador, de um servidor de Deus, do Deus vivo. Amém? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Então,
É assim, às vezes eu falei um pouquinho da minha experiência, eu acho que cada um tem a sua experiência. Quando Deus abre a porta, você pode entrar e trabalhar, e você vai dar o seu melhor lá, porque a Bíblia fala que nós temos que servir aos homens, às nossas autoridades, né, como se estivesse servindo a Deus, fazendo o melhor como se estivesse fazendo a Deus. Amém? E Deus vai te honrar onde você estiver. Olha só, José foi o melhor lá na casa dele, foi o melhor lá no Egito, lá na casa de Potifar, foi o melhor lá na prisão e foi o melhor como governador do Egito. Amém? Ele prestava o seu melhor. Então Deus vai te honrar também. Jeremias 6,16. Isso aqui eu falei até ontem aqui, eu citei ontem, no Encontro de Casais, falando sobre caminho. Jeremias 6,16. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai. Não tem outra tradução aqui, a JFA, sei lá? Aqui está na KJA. Oi? King James, né? Não tem a outra tradução? Isso. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos. Olha, falando de novo, né? Caminhos, tem vários caminhos aí. E vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Deixa aqui por enquanto, deixa aqui na tela. Eu fui consultar qual a diferença de veredas e caminhos. Para mim, no passado era meio confuso. Isso aqui, caminhos e veredas não é a mesma coisa, né? Tinha os mais antigos que falavam assim: olha, vai para essa vereda. Né? Eu pensava que era a mesma coisa. Mas eu fui pesquisar, e a diferença entre caminho e vereda. O caminho, ele é mais largo. A vereda é como se fosse uma trilha. Quem já andou em trilha aqui? Sabe aquelas trilhas que você vai subir na montanha, no meio das árvores, não sei o quê, tem um buraco, tem galho, tem árvore espinhosa, você tem que ficar... Então, a vereda, irmãos, olha, é um lugar mais apertado, mas que você tem que estar mais atento, mais observador, mais, sabe, atento para você não se machucar, não cair. Vocês viram aquela menina que caiu lá na Indonésia, né? A trilha lá também era fininha, né? Um topo do vulcão, e ela caiu, né? Então, vereda é um caminho mais estreito, é mais apertado, é mais difícil, é onde você tem que prestar mais atenção. Então, quem anda por uma trilha vai aprendendo a andar, a caminhar, fugindo dos perigos, estar atento aos perigos, às dificuldades, enfrentando dificuldades. E quando pega um caminho, aí pronto, aí pode andar de olho fechado, pode andar naturalmente. A vereda nos ensina as coisas. E aqui está falando, olha, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Qual que é essa vereda antiga? É o caminho, é a trilha que Deus instruiu para cada um de nós. Muitas vezes a gente está indo por essa vereda e acha um caminho, opa, aqui eu vou melhor, aqui é melhor. Eu vou sair dessa vereda e vou pelo caminho, e há caminhos que parecem perfeitos, mas o final dela é morte e destruição. E você acaba se distanciando dessa vereda. E eu vou colocar essa vereda como Jesus, que Ele é o caminho. E você, quando distancia dessa vereda, você está distanciando de Jesus, da vontade de Deus. E aí você quebra a cara. E eu vejo e lembro, e vem à memória agora, o filho pródigo. Saiu de casa, foi viver a sua vida, pensando que estava fazendo o que era correto, vivia a vida dele. Mas aí ele caiu numa situação e falou: puxa vida, afastei, estou muito longe do meu pai, fiz muita coisa errada, gastei o dinheiro, eu fiz tudo errado. E não era isso que ele queria para mim. Mas ele pensou: se eu voltar e me desculpar, e falar para ele que eu não preciso nem ser tratado, nem considerado como seu filho, mas pelo menos seu empregado, porque lá os empregados estão comendo melhor do que eu estou comendo aqui hoje, estão sendo bem tratados. E aí ele voltou. Então ele pensou, falou e agiu. E aí o pai recebeu com alegria, gostoso,
né, aquele abraço gostoso, colocou anel no seu dedo, colocou vestimenta nova, matou um bezerro, um boi, deu uma festa, né? A alegria era tanto que contagiou toda aquela casa, menos o irmão mais velho. Mas é outro assunto. Mas o que eu quero dizer, quando nós nos afastamos, por isso que eu falei, né? A pessoa, por exemplo, às vezes acaba arrumando um emprego que faz com que ela comece a se afastar dos trabalhos, dos cultos, da igreja, dos irmãos, e aquela pessoa vai se esfriando na fé. Por quê? Já não ouve mais a palavra, não tem mais aquela comunhão, a oração, enfim, né? A gente é um corpo, o corpo anda junto, está junto, né? As mãos, o pé, os dedos, enfim, está tudo junto aqui, está tudo ligado. E a pessoa começa a esfriar. Mas Deus quer que nós voltemos atrás, voltemos ao caminho. Olha lá. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, por esse bom caminho. Viu lá em cima? Ó? Ponde nos caminhos, né? E perguntai pela vereda antiga qual é o bom caminho, e andai por ele. Daqueles monte de caminho, tem um que é o bom, é o perfeito. E achareis descanso para vossas almas. Amém? Pode tirar o versículo. É muita coisa para falar, né? Mas Jesus é esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a fonte da vida eterna. Em 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Amém? Deixa aqui por enquanto, Gu. Deus o quê? Nos deu a vida eterna. Em outra passagem fala que Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou. Amém? Olha só, Deus, Ele deu o seu Filho amado. O seu Filho amado deu a sua vida por nós. Isso é muito amor, irmão. Imagina o que eu faço, o que você faz, o que o mundo inteiro faz, que desagrada a Deus, e mesmo assim Ele deu o seu Filho, e o seu Filho deu a vida. E mesmo depois de ter dado a vida, ressuscitou, esteve entre nós aqui na terra por 40 dias, e depois Ele ascendeu para a glória, mas antes Ele falou assim, olha, eu vou enviar outro Consolador. Tem uma palavra aqui que eu vi hoje, estava estudando, mas eu esqueci o nome. Mas outro, estava falando do Espírito Santo. Jesus falou assim, olha, eu não quero que vocês fiquem sozinhos, abandonados, eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês até que o Filho de Deus, o Filho do homem, volte. Agora sim, eu vou continuar aquela historinha que eu comecei. Deus lá preparou, né, tudo para receber o homem, amém? Aqui na terra. Colocou lá no Jardim do Éden. Mas Deus tem um plano muito maior conosco, amém? Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. Amém? E está em... Não está não. Eu não anotei aqui. Eu vi essa mensagem no versículo. Mas ele falou assim, olha, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e buscarei vocês para que estejais comigo onde quer que eu esteja. Deus preparou esse lugar aqui na terra e depois Ele criou o homem e colocou nesse lugar. Agora Jesus está falando assim, ó, eu estou preparando um lugar lá no céu e vou pegar vocês e levar para estar comigo lá na glória. Amém? Esse era o plano de Deus, porque antes do homem cair em pecado, era o plano original de Deus, é viver eternamente e Deus ter naquela viração, na viração do dia, aquele relacionamento, aquela conversa, aquele bate-papo, aquela comunhão gostosa. Sabe, que é transparente, sem engano, sem mentira, porque Ele é a verdade. E Ele quer ter isso de volta.
Por isso que ele traçou esse plano antes da fundação do mundo, o plano da salvação. E esse plano nos alcançou e ele quer alcançar mais gente aí fora. Amém? Só que isso aí depende de mim e de você. Nós somos os portadores do amor de Deus para as pessoas aí fora. Nós somos a luz do mundo, que reflete a luz de Cristo em nós e refletimos aí fora. Nós somos aqueles responsáveis em levar e anunciar a palavra de Deus a todo pecador, a todas as pessoas que estão vivendo uma mentira de engano, de mentira, porque não conhecem a verdade. A verdade, ela quer se revelar, quer se apresentar, mas quer que nós levemos essa verdade às pessoas. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Essas pessoas estão na escuridão, amém? As pessoas estão carentes, assim como nós somos carentes, dependentes de Deus, essas pessoas também estão. Só que elas estão vivendo na escuridão e não sabem para onde vai, qual que é o caminho, toma um caminho diferente. Cada vez quebra a cara, porque não conhece o caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Amém? Põe 1 João 5,12, é o seguinte, por favor. Quem tem o Filho tem a vida. Porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a... Então quem tem o Filho, que é Jesus, tem, porque Ele é a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aí tem gente que fala assim: não, eu também sou filho de Deus. Já ouviu essa frase aí? Não, eu também mereço, porque eu também sou filho de Deus. Olha, para ser filho de Deus, né, para ser ovelha do aprisco, né, tem que entrar pela porta. Em outro termo, Jesus fala assim: eu sou a porta. E olha só, né, que interessante, ele fala que é a porta, e ele fala que também está a porta. Ele bate a porta do coração das pessoas aí. Como que ele bate a porta do coração das pessoas? Através de uma mensagem que você anuncia para as pessoas de fora. Quando você está anunciando, evangelizando, é como se você estivesse levando Jesus, e Jesus está batendo naquela porta daquele coração. Ele fala assim: eu estou com a porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrei. Deixa passar a moto. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Eu achei interessante isso, né? Se alguém abrir a porta, eu entraria. E quando eu orava para o emprego, eu falava assim: se o senhor abrir a porta, eu estou entrando. Se o senhor fechar a porta, eu vou entender que não é para entrar. Mas Jesus é um gentleman, é um educado, um gentil, cavalheiro. Ele não faz, né, que nem o diabo faz, os demônios, né, que arromba a porta do coração, invade, não sei o que e tal. Mas para fazer isso, a pessoa dá legalidade. A pessoa dá legalidade porque não tem Jesus no coração, na vida, o Espírito Santo, e aí dá toda a legalidade para o inimigo. Amém? Mas quando a pessoa abre o coração, Jesus entra, ceia com ela e ela com Jesus, e tem esse encontro. Amém? Ali a pessoa vai encontrar a verdade, o caminho e a vida que leva para o céu. Amém? Glória a Deus. Tem um outro versículo aqui ainda. Deixa eu ver. Põe Efésios 4:15, por favor. Gu. Efésios 4:15. 4:14 e 15, desculpa. Volta um. 14? Não dá para ler ali? Acho que é isso. Ó, para que não... Eu coloquei esse 14 aqui para entender o próximo, tá? Que é o versículo, na verdade, é o próximo. Mas o texto, sem o contexto, né, fica meio perdido aí. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém?
Olha só, no versículo anterior falou sobre você ser levado vento de doutrina, qualquer vento de doutrina. Volta ali de novo, por favor. Meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens. Irmãos, aqui está falando sério sobre você conhecer a palavra de Deus para não ser enganado, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Aí, de repente, alguém fala assim, você não precisa mais ir para a igreja, você não precisa mais dizimar, ofertar. Sabe, está na Bíblia, irmãos. Consultou a Deus, o Espírito Santo. A gente não pode ouvir as pessoas, o que elas falam, e acreditar naquilo, como se fosse uma verdade. Lembra que eu falei da verdade, meia-verdade, verdade relativa, verdade absoluta? Jesus é a verdade absoluta. Se nós temos que buscar uma verdade acerca daquilo que devemos ou não fazer, devemos pesquisar, buscar na Bíblia. Amém? E se tiver dificuldade, a Bíblia fala assim, temos que buscar no Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aí para isso, para nos auxiliar, para nos consolar, para nos esclarecer, para nos usar. Amém? Nós somos templo, corpo, morada, habitação do Espírito Santo. Nós estamos portando onde nós vamos o Espírito Santo. Amém? Então, se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos que consultá-lo, nós temos que buscá-lo, nós temos que honrá-lo. Ele é uma pessoa e habita em nós. Amém? Então nós não podemos ser enganados por qualquer doutrina, vento de doutrina, por qualquer falácia. Tem pessoas que são aquelas pessoas que convencem, na sua fala, e aí, se a pessoa for cabeça fraca assim, ela vai acreditar. E vai deixar de acreditar, de buscar aqui, para acreditar no que uma pessoa falou. Quantas pessoas estão sendo enganadas nos dias de hoje? Porque não conhecem a verdade, o caminho e a vida. Amém? Mas hoje, nós temos a oportunidade de buscar, de conhecer. E a palavra de Deus fala assim, buscar, conhecer e conhecer cada vez mais. Ou seja, o relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden, lá na viração do dia, Deus quer resgatar isso na nossa vida. Isso não quer dizer que vai ser só à tarde, só na viração do dia. Não, é o dia inteiro, qualquer hora do dia, constantemente. Amém? Quando a Bíblia fala assim, medita na palavra dia e noite, não quer dizer que você vai ficar lendo dia e noite sem parar. Não, é você ler, estudar, orar, pedir esclarecimento e ficar degustando essa palavra o dia inteiro. Você pode ir trabalhar, pode estudar, pode fazer qualquer coisa, mas você vai estar meditando na palavra. Amém? A Bíblia fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Aí você pode falar assim, então vou orar 3 vezes ao dia, tá bom demais. Mas como que era a oração de Daniel, né? A gente não sabe se era o tempo, 1 hora. A Bíblia fala também muito sobre oração, que não é por muito falar, mas é ser verdadeiro, ser autêntico naquilo que você vai falar. E a Bíblia fala lá do fariseu orando e daquele pecador orando, né? E o fariseu falava com as palavras bonitas, difícil, parecia advogado, né, falando. E aquele homem simples falou assim, olha, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Estou diante de Ti, eu sou pecador. Ele reconheceu, ele falou para Deus, ele declarou, ele se entregou, se derramou, mas Deus ouviu a oração dele. Amém? Porque era de coração. E quando você orar, né, o tempo, aqui vai determinar é você, o Espírito Santo, né? De repente a Bíblia fala isso aí, ensina tudo. Mas quando você orar, tranca lá, fecha a porta do seu quarto lá, entra lá no secreto, você e Deus. E o tempo aí é com você e Deus. O Espírito Santo, de repente, vai tomar você de uma tal maneira, e você fala assim, puxa vida, eu não consigo orar 1 hora. Aí, hoje tem um pastor que falou assim, olha, faça assim. Eu não estou falando para fazer assim, ele está falando, eu só estou reproduzindo. Ele fala assim, olha, pega 15 minutos por dia.
5 minutos você lê a Bíblia. Se você não está acostumado a orar bastante, né? 5 minutos você lê a Bíblia. 5 minutos você ora a Deus. E 5 minutos você escuta a Deus. Porque orar é isso, não é só você falar. É uma conversa, é um bate-papo. Na viração do dia, eu imagino que Deus e o Adão, né, o homem, tinham uma conversa. Porque Deus ia lá e conversava, ia ter com ele. Então, não era só Deus falando e Adão ouvindo. Não era só Adão falando e Deus ouvindo. Imagina 2 amigos, né, conversando e tem muito assunto, ou 2 amigas, e tem assunto para mais de metro. Era assim com Adão, com o homem e com Deus, com o Criador e com a criatura. E Deus quer resgatar isso em nós. Amém? Quando nós conhecemos a verdade e fazemos, obedecemos, né, essa verdade que é a palavra de Deus fala que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, com a verdade. Amém? Quando Jesus teve encontro lá com Filipe, falou assim: olha, eis aí o homem que não há engano. Né? Quem assistiu The Chosen, né? Essa parte aí, episódio, fala. E ele falou assim, aí ele ficou assim, abismado, né? Mas como que... Aí até pensou, é você que falou de mim, André? André, não falei nada, não. E aí Jesus falou assim: olha, eu te vi enquanto você estava debaixo da figueira. E pensava que ninguém estava te vendo, ninguém estava te ouvindo, e eu estava lá. Amém? Olha, chega a me arrepiar. Deus está nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. Amém? E se for uma oração verdadeira, de coração, olha, a oração de Daniel, ele orou e durou 21 dias para chegar à resposta daquela oração, a bênção, concretizar na vida dele. Mas ela foi ouvida, o anjo falou, desde o primeiro instante que ele pronunciou a palavra, que ele orou. Amém? E assim é conosco, irmãos. Quando nós conhecemos a verdade e sabemos o que temos que fazer, como falar, aí a gente vai tendo uma resposta de Deus para nossas vidas. Amém? É isso que Deus quer para mim e Deus quer para você. Eu queria que vocês colocassem de pé.